Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 130, capítulo 25, questões sobre as evocações. Livro dos Médios. Então aqui nós vamos agora para a pergunta de número 25, quando Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: quando se manifeste o espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Então Kardec está perguntando se quando numa casa espírita se manifesta um espírito inferior, um espírito atrasado, um espírito zombeteiro, enfim, quando manifesta um hipócrita, um espírito atrasado, se podemos obrigá-lo a retirar-se. Então ele se manifestou, então nós podemos obrigá-lo a se retirar. Isso é muito relativo. Por que é relativo? Antes de responder, porque a resposta dos bons espíritos é de uma forma e nós vamos tratar uma outra questão no esmiuçamento. Nós temos que entender uma questão. Na casa espírita séria, olha só para você ver como é importante as coisas. Esclarecimento assim as pessoas não vê todo dia. E nem aqui no livro dos médiuns, os bons espíritos tiveram a oportunidade de esclarecer assim tão esmiuçadamente. Veja bem, na casa espírita séria, onde todos os médiuns são sérios, onde o diretor espiritual da casa, o mentor espiritual, é um espírito sério. Nós sabemos que na casa espírita séria, onde todos os médiuns são sérios, os diretores daquela casa espiritualmente são sérios, todos os espíritos que se manifestam através dos médiuns são espíritos, são irmãos nossos, vamos usar esse termo, superiores, inferiores, levados ali para se manifestarem através daqueles médiuns, onde os mentores espirituais, eles procuram ver qual o médium que possui capacidade, condições fluídicas para sintonizar-se com aqueles espíritos. Então, quando se manifesta um espírito inferior numa casa espírita séria, é preciso ter em mente de que aquela manifestação não ocorreu e não ocorre por acaso. Só se manifesta na casa espírita séria espíritos sofredores e espíritos mais elevados, de acordo com a permissão dos mentores espirituais daquela casa, que também são espíritos sérios. De forma que, na casa espírita séria, quando um espírito sofredor, inferior,
se manifesta, não há necessidade dos integrantes da casa pedir para que ele se afaste, porque a manifestação dele ali não foi programada pelos médiuns, não foi programada pelos encarnados, e sim foi programada pelos mentores espirituais sérios da casa. Então os encarnados não têm que temer, porque ali todo mundo encontram-se amparados, sustentados pelos benfeitores espirituais sérios e pela providência divina. Então ali exige-se conhecimento dos médiuns, resignação dos médiuns, aceitação moral dos médiuns, conhecimento do evocador, né, que é aquele que o intermediador ali que conversa com o espírito através do médium. Ele precisa ter bastante conhecimento para poder lidar com aquele espírito inferior, sofredor, enfermo, zombeteiro ou não. Então você entende que se manifesta na casa espírita séria, não precisa temer, porque não se manifestou ali ao relento, não se manifestou ali por um acaso. Tudo na casa espírita séria é programado pelos mentores espirituais. Diferente da casa espírita meia boca. Eu apanho no exemplo, né? Mas eu não calo a boca. Diferente na casa espírita meia boca, onde os médios são charlatões, mistificadores, você entendeu? Os diretores espirituais que dirigem aquela casa também são, né, estrambelados. Então é preciso tomar um pouco de cuidado, sim. É preciso tomar um pouco de cuidado. Porque semelhante atrai semelhante. Então você não sabe se aquele espírito está amparado pelos mentores espirituais ou não. Até porque você não pode confiar. Porque sabendo os mentores espirituais, vamos fazer uma análise aqui, ó. Sabendo os mentores espirituais verdadeiramente sérios que os médios não estão preparados, que os médios encontram-se desestruturados emocionalmente, psicologicamente, moralmente, culturalmente. Os médios estão ali improvisados, naquela bagunça. Bebida, sexo, orgia, prostituição, toxicomania, tá naquela bagunça. Então, os mentores espirituais, jamais que eles programam a manifestação de qualquer espírito através daqueles médios ali. Eles não programam. Eles não permitem nenhum tipo de manifestação através daqueles médios desequilibrados. Porque eles sabem o risco que corre aquelas pessoas encarnadas. Porque o médio desequilibrado, ele não tem disciplina. E o espírito sofredor, para levar aquele médio a pegar uma cadeira
e bater na cabeça das pessoas e matar as pessoas ali dentro do centro espírita, porque o médium não tem disciplina, é com pouco custo. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Nós temos tentado avisar isso aqui e eu tenho levado tanta cacetada por eu estar tentando orientar as pessoas com relação a isso. Vocês não têm noção do que eu estou passando. Mas Deus é maior. O professor é maior, Bezerra de Menezes é maior, Jesus é maior, então eu não calo a minha boca. Mas tomem cuidado. Não acredite nesses espíritos que se manifestam nessas casas espíritas meia boca, não. Porque como eu já disse outras vezes, eu vou repetir, isso é espírito de porco. É semelhante que atrai semelhante. Ah, mas então quer dizer que aqueles espíritos que manifestam naquelas casas assim... Olha só para você ver aqui, ó. Quando se manifesta um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Resposta: sim. Você pode obrigá-lo, sim, a se retirar. Não se lhe dando atenção. Então, se o espírito não te dá atenção, peça para ele se retirar. Só que isso é relativo, porque espíritos preparados pelos mentores espirituais sérios, em médios sérios, em casas espíritas sérias, eles não desobedecem às ordens dos evocadores, dos diretores espirituais do plano espiritual daquela casa séria. Eles não desobedecem, porque eles deparam ali com toda a seriedade e se manifestar é porque os mentores permitiram. Contrário na casa espírita meia boca, onde não tem nada programado, onde nada é programado inicialmente pelos benfeitores espirituais, porque ali é não vou nem usar o termo, mas como quereis que se retire? Olha só, cara, o que os bons espíritos tá dizendo aqui, ó. Mas como quereis que se retire? Quando vos divertis com as torpezas. Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. Você entendeu agora o que eu quis dizer, né? Com todo respeito. Semelhante atrai semelhante. É preciso entender que os espíritos inferiores só se manifestam nas casas espíritas meia boca, onde os médios, charlatões, mistificadores, evocadores sem preparo, sem conhecimento, onde os diretores espirituais daquela casa também são charlatões, mistificadores, semelhante que atrai semelhante. Então, aqueles encarnados, por não deterem conhecimento, eles evocam determinado espírito e, sabendo o espírito que os charlatões e mistificadores ali por perto, sabendo que aquele espírito não pôde se manifestar, eles se manifestam através daqueles médios sem preparo, sem disciplina, sem conhecimento. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma balbúrdia ali nos trabalhos.
fazem uma balbúrdia. Eles falam o que deve e o que não deve. Tudo que você o interroga, ele responde. Se você pergunta o número da Mega Sena, ele te informa. Se você pergunta se você vai conseguir um homem ou uma mulher para casar, eles te informam. Se você perdeu o teu gato, o teu cachorro, eles dizem para você onde é que o gatinho e o cachorrinho tá. Se o teu marido está te traindo, eles dizem que o teu marido está te traindo sim, ainda dá até o nome da mulher. E vice-versa, o nome do homem também. Se você vai arrumar um emprego, se você vai, se você vai achar dinheiro na rua, se você, ao perfurar determinado lugar, você vai encontrar ouro, vai encontrar diamante. Então, isso são espíritos levianos, são espíritos hipócritas, são espíritos antagonistas. Mas você tem que entender também, com todo respeito, que não são só os espíritos ali que são levianos, hipócritas e antagonistas. Os médios também são hipócritas, levianos e antagonistas. O evocador também. A direção da casa espírita também. Os mentores espirituais da casa, os espíritos mentores também são hipócritas, levianos e antagonistas. Por quê? Porque os mentores permitiram que aquele espírito se manifestasse. Porque se o mentor não permite, espírito nenhum se manifesta. Ora, gente, tu tem que ter disciplina. A bagunça, a falta de disciplina existe aqui na Terra. Não generalizando. Não generalizando. Porque a gente conhece muitas instituições não espíritas que respeitam, sim, a hierarquia. E hierarquia tem que ser respeitada. Isso faz parte do progresso. É preciso respeitar a hierarquia. O aluno tem que respeitar o professor tem que respeitar o diretor da escola, o reitor e assim por diante. Então, é o que os bons espíritos estão dizendo aqui, ó. Sim, não se lhe dando atenção. Então, se o espírito não está lhe dando atenção, pede para ele se retirar. Mas, em qual lugar é que esse espírito se manifestou? Na casa espírita meia boca. Porque na casa espírita séria, não há necessidade do evocador pedir para que esse espírito se afaste. Não há necessidade. Porque a moral, o conhecimento, o intelecto do evocador, a disciplina e o conhecimento e a moral dos médios. A disciplina, a moral, o conhecimento, o intelecto dos diretores espirituais daquela casa. De certa forma, já anestesia aquele espírito leviano através da disciplina. E quando ele chega a se manifestar, ele dá um pouco de trabalho, sim, porque é um espírito leviano, mas ali o doutrinador, que é o evocador, com o conhecimento que tem, ele sabe contornar a situação. O médio também é disciplinado, o médio sabe contornar a situação. Todos os médios ali em volta daquele médium, orando, num padrão homogêneo, ajudando aquele médium, ajudando aquele espírito, ajudando aquele evocador, ao ponto do evocador não precisar
pedir para que o espírito se afaste. Então, só se usa esse termo, se afasta, meu irmão, numa casa espírita meia boca. Quando o evocador não tem moral, o diretor não tem moral, e o médium não tem moral e não tem disciplina. Você consegue entender o fator irresponsabilidade? O que leva a acontecer? Então, olha você ver. Mas, como quereis que se retire? Os bons espíritos estão dizendo aqui. Mas, como quereis que esse espírito leviano, charlatão, mistificador, baderneiro se retire? Ora, como quereis? Por quê? Quereis por quê? Quando vos divertis com as torpezas, você está ali se divertindo com aquele espírito, com aquelas brincadeiras, com aquelas perguntas inapropriadas, com aquela irresponsabilidade, com aquela indisciplina, fazendo 1 milhão de perguntas àquele espírito, e aquele espírito respondendo tudo, porque você não tem disciplina, você não tem conhecimento da doutrina, está brincando de espiritismo, o espírito também está aproveitando e está brincando com você, aí em dado momento você, né? Porque você às vezes pede para ele assim, agora você me passa o número da Mega Sena. Não vou passar o número de Mega Sena nenhum, não. Ah, você não passa o número da Mega Sena? Não vai passar o número? Você não vai passar o número da Mega Sena? Não. Então se retire. Que moral a pessoa tem para pedir para que um espírito, depois de tanta baderna ali, que moral a pessoa tem para poder pedir para esse espírito se afastar? Gente, moral é tudo. É moral, é conhecimento e depois é amor. Já dissemos isso aqui. Moral, conhecimento e amor. Amor é por último. Não é amor primeiro. Raciocina para você ver. Esqueça teoria e prática. E haja só com amor, para você ver o que acontece. Vai operar uma pessoa para ver se você sabe operar. Moral, conhecimento, amor. Um dia as pessoas vão conseguir pensar dessa forma. Os espíritos inferiores se ligam, continuando a resposta, aos que os escutam com complacência. Eles escutam, né? Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. Os tolos entre vós. Você já não viu aquele movimento que chama-se contar piada? Não tem pessoas que gostam de contar piada? Eu detesto piada. Às vezes eu ouço para não parecer que eu sou sem educação. Mas quem me conhece não conta piada para mim. Porque sabe que eu não gosto. É um direito meu não gostar. Eu vou permitir lixo, mais lixo na minha cabeça? Porque lixo, nós que permitimos guardar no nosso interior. Então observa só para você ver. Tem 1, 2 pessoas ali numa rodinha e um tá contando piada. Mal termina ele de contar piada, o outro já se lembra de uma piada. Mal termina o outro já se lembra de outra piada. E as pessoas vão chegando
De 2, 3, daí a pouquinho tem 8, 9, 10 pessoas num grupinho contando piada. Agora, uma coisa interessante, as pessoas têm uma facilidade imensa para poder memorizar piada, coisa que não presta. Mas pede para a pessoa, por exemplo, ler a prece de Cáritas uma vez só e pede para ela depois recitar. Ó, leia, tá aqui a prece de Cáritas aqui, ó, nesse papel. A pessoa lê. Aí você pega, toma o papel dela e fala para ela assim, agora recita sem olhar no papel. A pessoa não consegue. Mas conta uma piada para você ver. Uma piada de meia hora. Depois você pede para a pessoa repetir ela. A pessoa repete 100%. Por quê? Que a pessoa tem uma facilidade imensa para recitar coisas que não presta. E para coisas que presta, nós não temos essa facilidade. Então é mais ou menos isso que os bons espíritos quis dizer com relação a essa resposta aqui, e nós usamos a psicologia. Agora vai ficar para o próximo vídeo, mas no próximo dia.